Bom dia, Nono. Tudo bem com todos? Bom dia. Bom dia. Preparados aí para mais uma aula de geografia, nessa quinta-feira, dia 20 de maio. Lembrando, né, que nós temos daqui a pouquinho um exercício já programado, como já é de conhecimento de vocês. Então, às 8h40, estarei liberando vocês para acessar o exercício, com prazo aí até às 9h40, para que vocês possam, né, ter um tempo maior, fazer a leitura com mais tranquilidade, tá? E assim, né, ter um bom resultado, tá? Então é isso aí. Então, bom dia a todos. Vamos pegar nossa listinha aqui, né? Vamos confirmar aí. Bom dia, Alanis, Alejandra, Alexia, Tamara, Alexia, Vitória, Bom dia. Eduardo, Isabela, Júlia, Bom dia. Lívia, Bom dia. Luísa, Miguel, Bom dia. Thaís. E acessou agora na nossa aula. Bom dia, João Pedro. Bom dia. Ok. Então vamos lá então, pessoal, pegar o nosso material didático, para que nós então possamos então a trabalhar, né, com o tema de hoje. Hoje o nosso assunto, imperialismo europeu na Ásia, tá? Só recordando, né, que essa página 15 é a atividade pedida, né, na aula passada, né, quando falávamos aí a respeito das condições físicas da Ásia, envolvendo a questão do relevo, né? E aí vimos aí, né, bastante informações sobre essa questão aí dos abalos sísmicos, terremotos, formação do relevo, né? A influência, né, que o relevo tem com relação aí a essa inter-relação entre solo, clima, vegetação, hidrografia e as próprias condições em que a Ásia se encontra numa região onde né, tem aí o encontro de placas tectônicas. Eu chamei a atenção de vocês com relação à questão, né, das construções modernas, que hoje países, no caso do Japão, que está sujeito a qualquer momento a abalo sísmico, sofrer, né, nas estruturas das suas edificações. Então, nós percebemos aí, né, um amortecedor aqui na estrutura, né, de um edifício, mostrando aí, né, que esses amortecedores são utilizados, amortecedores, nas estruturas da base e das paredes, né, das construções, para amenizar o efeito dessa energia dissipada pelos terremotos, que é o tremor mesmo, na intensidade aí. Então, é natureza. Né? Nosso planeta é um planeta vivo, e temos então aí as placas tectônicas que não nos deixam de ver as informações dos acontecimentos aí ao longo de várias situações aí. E também a questão da importância dos rios, né? Neste caso, aí, historicamente, vocês já estudaram aí, lá na região da Mesopotâmia, entre o Irã e o Iraque, os rios Tigres e Eufrates, utilizados para agricultura, irrigação, criação de animais, né? As suas cheias fertilizam as margens, época de plantio. Vimos, tem essa questão também muito importante do rio Ganges, né? Que entende-se que a vida começa lá e termina lá, né? Eles se banham, né, para ter aí proteção, é uma devoção muito grande ao Ganges, né, que se encontra aí ao norte, o rio ao norte da Índia, e também ele margeia, né, os países que fazem fronteiras, como o Nepal, o Bangladesh, a gente está dando o texto aí, e também é utilizado aí, né, para cultivar as suas águas, né, irrigar e cultivar alimentos. Ele é um rio sagrado, onde se pratica o hinduísmo. Esses seguidores se banham nos rios, né, pelo menos uma vez na vida, com o intuito de purificar a alma, de acordo com o texto aí. E, e a devoção é tão grande, né, que uma legião de pessoas vão até esses locais aí, em peregrinações diárias, né. E um detalhe final, né, que quando um indiano morre, sendo um hinduísta, né, são cremados à margem do rio, e suas cinzas são julgadas aí, ao longo do Rio Ganges, como forma de conclusão, né, de uma vida. É interessante essa maneira, e culturalmente falando, deles ter essa leitura, né? Para nós é muito estranho, né? Banhar no rio, né? Ainda mais no rio, né? Que recebe todos os dejetos que a gente possa pensar. Por final, essa questão, né, dos povos lá na região bem ao norte da Rússia,
que tem aí um hábito, né, de sobreviver numa região praticamente fria ao longo de muitos meses do ano. E a fonte de alimentação aí são as próprias renas, né, que delas se utilizam carne, se utilizam o couro para fazer suas próprias vestimentas, né, sapatos, tendas, tudo. Então, a própria natureza dá, né, aqueles que ele vivem em determinadas regiões e localidades modos de sobreviver, né, em função da própria natureza. Essa é uma atividade que foi solicitada na ano passada, espero que não fez, façam, que em breve eu vou pedir a postagem, tá bom? E para agora, o nosso assunto aí que já está, né, na projeção aqui, que é o tema, o imperialismo europeu na Ásia. Bom dia, Lara. Bom dia, Lara. Dando Bom sequência, dia. então. Tudo bem com você? Tudo. Então, tá bom. Então, vamos lá, então, aí. Nós já iniciamos uma pequena lembrança da aula passada com relação às questões dos aspectos físicos, fechando aí o assunto. E agora, na sequência, a página 16, nosso assunto, então, é imperialismo europeu na Ásia. Quando fala de imperialismo, vocês têm ideia do que se trata essa palavrinha aí, conceitualmente falando? Imperialismo? Alguém gostaria de mencionar alguma coisa sobre como entende o significado da palavra imperialismo? Baseado nos impérios de antigamente. Eduardo, você falou um pouquinho baixo. Volta novamente a sua fala aí, que nós entendemos. Eu acho que é quando, na época dos impérios, os europeus meio que iam para outros lugares colonizar. Aí, tipo, meio que as ilhas dele atualmente era meio que resultado do imperialismo. Tá. Eduardo, acho que o Eduardo tinha Oi. dado uma queda, acho que ele voltou. Você falou um pouco Voltei. baixo, nós não entendemos, eu pedi para você dar uma voltada na sua fala aí. O que você falou para nós aí que eu não entendi? Já entendi a participação da. Então, eu tinha falado que o império é baseado no imperialismo de antigamente. É o contrário, mas deu para entender. E Ah, aí é visado no totalitarismo e essas coisas. tá. Vocês já estudaram algum assunto deste na disciplina de história envolvendo o tema imperialismo? Ou não recorda? Acho que já. Não sei. Porque nós vamos falar do Não imperialismo. recordamos. Tá, ok. Vamos falar do imperialismo europeu na Ásia, mas também aconteceu do imperialismo europeu na África, né? E imaginem vocês, né? A, a, a visão que a Europa tinha para o mundo, né? Ou seja, nós somos aí povos culturalmente fortes e estamos produzindo e temos, né, que continuar produzindo, mas essa produção tem que ser consumida. E qual é a maneira, qual é a tática? Fazendo com que os seus produtos chegassem em outras partes bem distantes de onde é produzido. Por quê? O importante, né, de um sistema econômico chamado capitalismo é o lucro. Vocês sabem disso, né? Então, a melhor maneira de ter um resultado e conquistando aí, essa ideia, né, de crescimento, desenvolvimento, resultados, lucro, é expansão e dominação. Tá? Então, nós temos aí, né, é o título aí, Imperialismo Europeu na Ásia, e a intenção, então, é dominar mesmo, é se sentir, ter posse daquela localidade e fazer com que as pessoas ali aceitem como essa dominação está acontecendo. Mas muitas das vezes há resistência. E essas resistências, os conflitos. É o que a gente vê atualmente aí, com relação aos noticiários de Israel, né, que a gente vai falar em breve, onde lá os grupos, Hamas e Jihad estão aí impondo a sua oposição
ao Estado judeu, onde o Estado judeu quer ampliar, né, a sua dominação territorialmente em áreas palestinas, dentro do próprio Estado de Israel, que é um assunto para uma próxima aula. Mas eu continuo, né, chamando a atenção de vocês que os conflitos acontecem por uma questão envolvendo aí esse imperialismo, né, essa dominação, se sentir posse, se sentir dono de uma área em que ali existe um povo que tem uma cultura, e essa cultura ela tem que ser respeitada, mas quem chega quer mudar tudo, e esse mudar tudo é que gera os conflitos, e hoje, né, os conflitos estão aí, né, com armas potentes, né, bombas, a gente vê nas imagens, né, na atualidade aí, prédios caindo, pessoas feridas. Então, assim, por isso que eu reforço a vocês, sendo possível, acompanhe os noticiários quando, né, mencionar a questão de qualquer país do mundo, mas em especial Israel, que está em conflito na atualidade. E é um conflito eterno, tá, gente? A gente vai entender isso quando a gente tiver os próximos assuntos, que ainda está, em breve, chegando lá nessa questão aí, dos conflitos na Ásia, envolvendo aí, principalmente o Oriente Médio, os palestinos, os judeus, que é uma coisa histórica. Né? Isso aí sem fim, tá? Mas, continuando então, vamos voltar aqui então para essa questão de hoje. Mas não se esqueçam de acompanhar as informações que são importantes para a gente ir consolidando, né, as ideias. Bom, então, de acordo com o nosso texto, nós temos aí, no primeiro parágrafo, nos chamando a atenção que foi a partir de meados do século XIX, o domínio europeu ele começou a acontecer com mais intensidade no continente asiático. E esse domínio europeu, tá, ele inicia-se então em meados do século XIX. E quando eu falo século XIX, eu pergunto a vocês, quando começou e quando terminou? Recordam o período aí? Quando começou e quando terminou? Vocês conseguem me dizer? Século XIX. 19. Quando começou e quando terminou? Terminou em 1900? Terminou em Começou em 1900? 1800. Não, 1800. Então, vamos lá. Começou em 1801 e terminou em 1900. 900. Ok. Então, não vamos esquecer que sempre o começo de qualquer século, a unidade é 1. E o final é dezena 00. Tá? Que aí compreende o período de 100 anos. Tá bom? Bom dia, Emily. Você que acessou agora a nossa aula. Nós estamos iniciando nossos trabalhos, falando então a respeito da questão do imperialismo na Ásia. E tudo começa, né, lá no século XIX, entre 1801 a 1900. A Europa, então, expandindo, né, o seu olhar de tio Patinhas, né, de lucro, de exploração sobre o continente asiático. Lembrando que a Ásia, naquela época, ainda não era a Ásia de hoje, né, ainda a desenvolver, muito a crescer. Então, a Europa já estava bem adiantada nessa questão aí do seu desenvolvimento, da sua expansão, das suas técnicas, né, de impor, e necessitando, então, de mercado consumidor, né, e matéria-prima, que eu falei no comecinho aí, as potências europeias, então, industriais, né, buscaram expandir as suas zonas de influência econômica e cultural. Quando fala econômica, é explorar a matéria-prima. Quando fala cultural, é impor a sua língua, a sua religião, os seus costumes, né? Foi o que os portugueses fizeram aqui no Brasil, quando aqui chegaram por volta de 1500, né, impondo aí aos povos nativos o trabalho, a religião, a cultura, né? Muitos indígenas resistiram, né? A tudo isso, e essa resistência fez com que o português trouxesse o negro para trabalhar, né? E aí, escravidão, tudo aquilo que você já conhece e já sabe. Só um paralelo aí de situação para situação. E, se tudo começa lá no século XIX, tem um momento, né, que os países da Europa, aliás, os países da Ásia, vão tentar se livrar dessa dominação europeia. E o momento em que muitos países da Ásia conseguem se livrar dessa dominação, desse imperialismo, já vai ser após a Segunda Guerra Mundial, já no século XX, né?
porque muitos países da Europa ficaram enfraquecidos com a Segunda Guerra Mundial. É um momento, então, que eles perderam autonomia de continuar impondo-se sobre a Ásia, e um momento, então, que os países asiáticos, já cansados daquela dominação, exploração, começaram, então, a lutar, conseguir, então, se tornar independentes. Mas antes disso tudo, temos mais informações para chegar a esse ponto, hein? Como o próprio texto fala, né, que o processo de independência das colônias asiáticas, com criação de países autônomos, só acontece após a Segunda Guerra Mundial. Entre os séculos 19 e 20, foi o período chamado de imperialismo, é o que a gente vai falar agora, né, coincidindo com a fase do capitalismo monopolista ou financeiro. O que é isso? É quando, então, um país, né, domina o outro através de uma economia. Então, a economia é regulada pelo poder de grandes empresas e instituições financeiras. É a chamada época da prática dos monopólios e de oligopólios. A gente vai entender isso agora. Mas antes, dá uma olhadinha para mim nesse mapinha aí. Estamos percebendo, né, que é o mapa da Ásia. De acordo com a legenda, fala para mim lá, quais os países que aparecem na legenda e as cores, se for possível, vocês visualizarem. Quais os países que aparecem aí, por favor? França, Reino Unido, Países Baixos, Portugal, Estados Unidos e influência do Japão. Ok. Então, esses são os países que partiram a Ásia para si, né? E aí vocês percebem que, quando fala França, Reino Unido, Países Baixos e Portugal, nós estamos falando de países europeus. Mas olha quem que aparece aí, que está bem longe dessa situação. Né? Os Estados Unidos, que está lá na América, né? Bem distante. Né? E o Japão, né? Que também, aproveitando a oportunidade, né? Impôs também aí a sua força dos países, em países da Ásia, neste caso, o mais próximo dele é a China. Então, as cores, identifica aí, é justamente essa questão aí, né, da dominação aí que esses países tiveram nessa localidade. Bom, diante dessas observações aí, esses países praticaram, então, o chamado oligopólio e monopólio. Tá? Então, nós temos aqui duas perguntas para a gente entender essa questão aí, do que vem a ser o oligopólio e o monopólio. Essas perguntas aí, vamos localizar lá na página 16. Lá no segundo parágrafo, tem então aí, perguntinha aí que eu quero que vocês visualizem para nós aí, que seria a pergunta de número, para vocês, né, que eu vou ler aqui, a pergunta de número 32, seria essa aqui então, ó. Como é a prática do monopólio? Então, eu vou convidar aqui a Alanis. Então, Alanis, como que é essa prática aí? Bom, essa prática, ela está aqui, ó. Então, você pode ler para nós aí, ó. Como é a prática de monopólios? Então, qual que seria a resposta aí que nós selecionamos aqui? Com o domínio do mercado por uma única empresa. Então, a palavra mono significa um, tá? Então, monopólio é quando, então, uma única empresa domina. E aí, na sequência, então, a Alejandra, vai ser essa aqui, ó. Como é a prática... perdão. Vamos ter que pegar aqui um... Eduardo, seu próximo aluno da lista. Vamos lá, Eduardo, diga para nós. Como é a prática de oligopólios? Você vai localizar para nós aqui, ó. Já selecionado aí. Não sei se o Eduardo está me ouvindo. Eduardo, você consegue me ouvir? Bom, então vamos lá. Como é a prática dos oligopólios? Então, a resposta que o Eduardo iria ler para nós seria o controle de preços e o fornecimento de produtos por um grupo de empresas a fim de evitar o desenvolvimento de outras. Vocês estão percebendo que, primeiro, uma única empresa domina. Depois,
ela, para evitar com que outras concorram com ela, além de dominar, ainda controla tudo ainda, como fala o próprio texto, né? Controle de preços e fornecimento de produtos por um grupo de empresas a fim de evitar o desenvolvimento de outros. Então, primeiro, uma empresa grande domina. E aquelas que é de interesse dessa empresa maior, ela permite eles se juntarem, que é de interesse dessa maior, para simplesmente evitar com que uma outra, seja, do mesmo potencial concorrente, atue nos negócios que ela ali está dominando. Então, essas duas palavrinhas aí, né, são palavras importantes aí, que nos chamam a atenção como que tudo começa, né? A prática do monopólio, uma única empresa, que permite com que as outras menores se juntem a ela, e a prática do oligopólio, né? Ou seja, essa empresa que tem as menores nas mãos não deixa uma outra maior atrapalhar todo o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Evitar a concorrência mesmo. Atualmente na cidade, nós temos aí um supermercado novo que chegou na cidade. E, não sei se vocês já observaram, mas esse supermercado novo que chegou na cidade, ele funciona de domingo a domingo. A partir daí, outros aqui na cidade já começaram também a funcionar de domingo a domingo. Faça essa observação. Isso é concorrência. Isso é capitalismo. Como diz a música do Titãs, não sei se vocês conhecem, capitalismo selvagem. Ou seja, ninguém quer perder para ninguém, né? E novas empresas, as que já estão aqui, se não acompanhar o ritmo da nova, elas vão ficando para trás. E o capitalismo não pode existir prejuízo. Prejuízo é fechamento de negócio. Já tinha observado essa questão de comparação que eu faço do nosso texto com a atualidade da nossa cidade? Tinham percebido isso? Ou ainda não, e agora vão ficar atentos? Eu não tinha percebido. Também Pois não. é. Então, observem o mercado novo que chega na cidade. Ele funciona de domingo a domingo. E nisso, os outros, que não abriram de domingo, já estão abrindo de domingo também, o dia inteiro praticamente. Pois você dê conta essa observação aí. Isso é praticamente um oligopólio, né? Bom, vocês veem, né? Nós estamos aí, né? Pleno século XXI, né? E falamos aí de situação envolvendo o século XIX, século XX, né? Estão vendo? As coisas do capitalismo é assim. Elas evoluem sempre, né? Hoje com a tecnologia, né? A nós aí, né? Utilizando a tecnologia para estarmos trabalhando à distância. E falando em trabalhando à distância, então vamos lá para 34. Vou fazer um convite aqui para Alejandra. Oi. Vamos lá, Alejandra, 34. Como eram as relações entre os continentes asiáticos e europeus até o século XIX? Bom, então, essa relação, você vai me dizer aqui agora, ó. Pode ler para nós aqui, até onde está selecionado. Eram limitado às trocas comerciais nas cidades portuárias e pela atuação colonial em Macau, China e em Timor, lestes pelos portugueses. Isso. Então, apenas assim, trocas, né, de produtos, utilizando os portos, e quem tinha esses produtos aí, né, para ser tanto enviados quanto recebidos, eram as cidades de Macau, na China, e Timor-Leste, na Indonésia. Macau, esse nosso mapinha mostra aqui. Macau está próximo aqui da região de Hong Kong. Tá? O mapinha não está trazendo ele, Macau. Está nessa região aqui, ó, de Hong Kong, onde vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar a mãozinha aqui. Nessa região aqui, tá? Região de Macau está aqui. E Timor-Leste está aqui, ó, né? Onde está escrito Timor-Leste, essa região aqui, tá? Então, eles eram, né, tanto a entrada quanto saída de produtos, que era a relação entre europeus e asiáticos, os portos aí. Dando sequência às nossas ideias, para somar mais, vamos destacar aí o quê? Quais nações
com estrutura social mais organizada e com princípios religiosos enraizados foram resistentes ao processo de colonização e integração da cultura europeia. Então, agora a gente vai perceber que nem tudo era tão fácil. E a resistência é a maneira de fazer com que não se aceite como as coisas estavam acontecendo por parte dessa dominação, desse imperialismo das empresas europeias sobre a Ásia. Em especial, em duas nações. Então, eu vou fazer o convite aqui para Alexion. Alexion, você pode responder para nós, então, a questão? Eu vou repetir aqui. Quais nações eram estrutura social mais organizada e com princípios religiosos enraizados, foram resistentes ao processo de colonização e da integração da cultura europeia? Essas duas nações, então essas aqui, ó, e o texto vai nos localizar aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui onde elas estão, a resposta. Deixa eu ver se eu tenho a página correta. Estou. Eu, Alexia Camara. Eu estou localizando aqui para você agora, tá bom? Vou tirar aqui. São as duas nações que fizeram, né, justamente isso aí, né? Nações com estrutura social mais organizada e com princípios religiosos enraizados foram resistentes ao processo de colonização e integração da cultura europeia. São essas duas nações. E quais são elas? Pode ler para nós aí. A Índia e a China. Isso. Índia e China. Eu vou falar mais sobre elas ainda, tá? Mas nós temos aí também a questão 36. Eu gostaria, então, de pedir aí. Bom dia, Arthur. O Arthur, para que fizesse para nós aí a busca da resposta, que eu vou selecionar aqui. Bom dia, Arthur. Não sei se ele está me ouvindo, mas vamos lá. Se o Arthur estiver me ouvindo, puder responder, vai ser essa aqui. Ó. Quais países conquistaram várias ilhas do Pacífico e também puseram seus interesses em território chinês no final do século XX? Arthur, se você puder ler, são esses dois aqui. Ó. Bom, então... Bom dia, para ler? Vamos lá. Vamos lá, Arthur. Então, quais países conquistaram várias ilhas no Pacífico e também puseram seus interesses em território chinês no final do século XX? Então, esses dois aí que estão marcados aí. Quais são eles aí? Os últimos? Os Estados Unidos e a Alemanha. Exatamente. Então, imaginem vocês, né? Estados Unidos lá na América, né? E a Alemanha na Europa, aproveitaram a oportunidade, né? De outras nações sobre o território asiático, mas também conquistando espaço, imperialismo, dominação, né? E o próprio parágrafo fala, no final do século XIX, os Estados Unidos e a Alemanha conquistaram várias ilhas no Pacífico e também puseram seus interesses em território chinês. E não fica atrás, justamente o próximo aí, ó, né? Japão. Japão também. Ô, Wagner, Não fica... Oi, pode falar. aqui, Túlio. não teria como você começar o exercício uns 10 minutos mais cedo, não? Pois é, nós vamos começar agora às 8h40, tá bom? Tá bom. Já vou liberar vocês. Só mais um segundinho aqui para a gente só finalizar essa parte aqui. E o próprio Japão, né, gente? Como a gente está vendo aqui, ó, tá? Também se envolveu em diversos conflitos na tentativa de expandir seu território no Oriente Médio. E por falar em Oriente Médio, nós vamos fazer um convite aqui, deixa eu ver para quem agora. Vamos lá, para uma aluna, vamos ver aqui. Alexa Vitória, vamos lá participar? Alexa Vitória. Eu já participei. Já participou? Então vamos lá, vamos fazer uma lista aqui. Emily, então vamos participar? Seria a 37, Emily. Sua resposta seria de acordo com essa pergunta aqui. Qual região da Ásia ficou sob os domínios inglês e francês após a Primeira Guerra Mundial? Ó, já selecionei para você. Qual que seria a resposta?
Bom, então Isabela pode ler para nós. Isabela, qual que é a resposta, então, da pergunta qual região da Ásia ficou sob os domínios ingleses e franceses após a Primeira Guerra Mundial? Essa aqui é. Oriente Médio. Exatamente, o Oriente Médio. Justamente o Oriente Médio é que está sendo aí notícia, né, na TV, porque justamente no Oriente Médio se encontra Israel, né, onde está a questão lá dos judeus e dos palestinos. E, para a gente, então, entender melhor, finalizar, vou liberar vocês para o exercício. Então, pessoal, só lembrar que o processo de ocupação, né, e de exploração do continente asiático pelas nações industriais, como já falei, ocorreu de forma distinta no território, né, aliado à inserção de uma nova cultura, trazendo muitos problemas socioeconômicos percebidos até os dias de hoje. A gente vai falar isso daqui a pouquinho também. E envolvendo aí, né, diversos conflitos na tentativa de expandir seu território no Oriente, o Japão, com o objetivo de abrir novos mercados e explorar matérias-primas. Vocês estão percebendo que a oportunidade nunca é deixada de lado, né, para se expandir e para crescer. E nesse crescimento todo aí, a gente percebe então que do ponto de vista econômico, eles estavam então, né, de olho nos recursos, né, sejam esses recursos primário, secundário, terciário, né, no caso mais o primário, que é a extração, a agricultura, a pecuária, né, a gente até vê produtos em destaque. Então, do ponto de vista econômico, na extração de recursos, no caso do látex, da seringueira, você sabe que no Brasil, na Amazônia, temos também a seringueira, que extrai o látex, que é para fazer borracha natural, né? Até o Teatro Amazonas, né, lá em Manaus, foi produzido com o lucro das vendas, né, do látex no passado, e aí depois esses lucros foram diminuindo porque pintou no mercado aí, né, chegou no mercado a borracha sintética que é derivada do petróleo, né? E a introdução do sistema de plantation, né, o plantation, como o chá, o algodão, o arroz e a cana-de-açúcar. Bom, então, a gente vai continuar a nossa próxima página, que a gente vai falar agora um pouco da questão do envolvimento, né, dos países, das nações europeias dentro da Ásia, nesse processo de imperialismo, após o término do exercício. Então, a gente vai parar aqui na página 17, e assim que vocês terminarem, espero que terminem rapidinho, e a gente volta, então, a partir dessa sequência. Então, agora vocês estão liberados para fazer o exercício. Vou continuar conectado aqui, vocês também podem continuar conectados, tá bom? Então, podem passar para o exercício. E eu aguardo vocês aí no término. Estou aqui, tá bom? Tá bom, tem que ficar na live? Oi? Tem que ficar aqui na live? Pode ficar. Já conseguiram acessar o exercício? Pessoal, já conseguiu acessar o exercício? Sim. Então tá ok.
Wander, Oi, oi, tudo jóia? Então, eu só queria te falar que eu já terminei, tá? já? Pronto, legal. Então vamos É que aguardar. aí, você explicou bastante essa matéria. Não, legal. É, vamos aguardar então seus colegas, que bom que você já terminou. E vamos torcer para que rapidamente dê mais fácil então, que bom. E a Emily mandou mensagem lá no chat pro senhor. Eu estou vendo aqui, meu está estranho, só carregando, mas não abre. Mas você, com certeza, abriu, já fez, tranquilo, né? Talvez possa ser a internet, que esteja um pouco lenta. A correção vai chegar às 9h40, né, Wander? A correção vai chegar às 9h40, né, Wander? Sim, às 9h40, após as 9h40, aí vocês já terão aí a correção. Ok.
O Vander saiu.
Wander, terminei o exercício. Chegou, por favor? Alexia. Alexia Vitória? Isso. Não entendi. Qual é a sua dúvida? Eu já enviei o exercício. Depois você confere, por favor. Ah, Chegou? sim. Tá ok. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, já está você, o Arthur, a Lara e o Luiz. Vamos ver aqui. Luiz, você terminou? Oi, Wander. Terminou? Ou está fazendo ainda? Não, mandei agora. Aí você pode ver? Tá, mas você já terminou? Já, né? Sim. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu aguardar mais os demais aqui. Vendo qual que é o posicionamento deles aí com relação ao se terminou ou não. Lara, conseguiu terminar? Arthur, conseguiu terminar? Oi, Wander. Eu mandei algumas, falta outras. Tá, mas você já está terminando, né? Já, falta só uma. Tá ok. Arthur, e aí, como é que está? Terminou já?
Luiz, Alex, vocês estão ainda no acesso aqui da nossa aula? Eu tô. Tá. Você me pediu, Luiz, para eu verificar a respeito se o seu exercício foi postado, é isso? Se ele chegou. Tá. Como eu estava organizando outras coisas aqui, eu vou ficar te devendo para agora, mas eu vou, assim que encerrarmos aqui, eu vou verificar e te dou a resposta no grupo, ou no privado, ok? Ok. Então tá. Então é isso aí. Eu sei que agora vocês têm aí a próxima aula. Deixa eu só abrir meu microfone aqui. Bom, então é isso, pessoal. Eu sei que vocês têm agora a próxima aula. Espero que todos tenham terminado, que o prazo terminou, né, às 9h40 e a nossa aula também terminou. Então, nós nos encontraremos na nossa próxima aula. E qualquer informação eu envio para vocês no nosso grupo. Então, a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Até lá. Falou? Bom dia, Luiz. Bom dia, Alexia. Tchau, bom dia para você e os também. demais também. Bom dia, que vão acessar a nossa gravação, que será liberada hoje ou mais tardar amanhã. Então, bom dia a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.